E no começo, assim, como que foi para aceitação? Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas acham que a internet é pecado, que isso, que aquilo, mas não, né? Tudo tem o seu lado, claro, tem o lado negativo, né? Que as Uhum. pessoas não usam a internet de forma certa, mas também é errada, né? Mas tem o lado positivo, né? Onde a gente leva a palavra de Deus para pessoas que a gente nem imagina, para lugares que a gente nem sonha, né? Que chega. E mas como que foi no começo para você? Ali no início, eu acho que nós não tínhamos muita ideia do impacto desse tipo de trabalho, sabe? Uhum, Eu acredito que ter tido o apoio da minha liderança direta foi assim, fundamental, porque o Felipe e a Mariana entendiam o que eu estava fazendo, né, uhum, como pastores, a Fernanda ali como líder de comunicação e eventos, o Léo e a Vanessa Capuchin como meus líderes também lá com os jovens, mas também no Carisma. E toda essa conversa, essa abertura que eu tive com meus líderes foi muito importante para me dar uma segurança para caminhar nessa linha. Resistência houve e há até hoje, infelizmente. A é gente tem uma verdade. resistência. Lógico que, porque muita gente enxerga o lado ruim do uso da internet e das tecnologias. Mas eu sempre falo que a internet ela é boa ou ruim de acordo com o uso que eu dou para ela. Então, se eu usar a internet para o bem, para me edificar, para estudar, para assistir um podcast, ver um devocional, isso vai edificar a minha vida. Agora, se eu for usar para um lado de pornografia, para fake news, para fofoca, isso vai denegrir a tudo aquilo que Deus tem tentado construir dentro da minha vida. Exatamente. Né? Então, eu tenho buscado trazer essa consciência para as pessoas, e principalmente para quem combate muito o uso do digital hoje, trazer esse lado positivo no sentido de que nós, como igreja, precisamos estar online. Né? Se É. você pensar aí de 8 bilhões de pessoas no mundo, quase 6 têm acesso à internet hoje. É Uhum. muita gente conectada para a gente, como igreja, ignorar o que esse espaço como um campo missionário. Eu realmente, sabe, acredito na internet como um ambiente de campo missionário. Nós vamos alcançar pessoas ali que nós nunca alcançaríamos em lugar nenhum, sabe? Talvez pessoas que a gente É. nunca vai encontrar pessoalmente, mas que na internet a nossa mensagem, o nosso vídeo, um texto que a gente escrever vai alcançar essas pessoas, sabe? Verdade. Você falou de ignorar, inclusive aconteceu um tempo atrás, a gente foi visitar uma igreja, e aí eu fui pesquisar para saber um pouco mais sobre a igreja, né? Conhecer os trabalhos e tal. Aí caçando lá, procurando no YouTube, aí encontrei o canal da igreja. Porém, lá no canal só tinham 3 vídeos. E já faziam mais de anos que eles não publicavam nada, né? Uhum. Aí eu fiquei, vai, como assim, né? Eu queria ver o culto online e tal. E comecei aí, falei, vai, como assim? A igreja não tem, né? Um trabalho Uhum. online e tal. Aí, realmente, aí eu fui visitar a igreja no prédio, e aí conversando com um dos membros lá, ele falou que realmente a igreja não desenvolve nenhum trabalho online, apenas no Instagram. E eles não transmitem os cultos. E aí a gente vê que realmente hoje você tem que estar na internet, né? A igreja tem que pensar nessa forma online, como você falou. Ela tem que ter um posicionamento digital também, porque é uma forma também de levar a palavra, né, de Deus. Sabe o que eu vejo, Diego? Que a pandemia ela mostrou uma lacuna muito grande que existe entre as igrejas e o ambiente digital. Né? Então, eu lembro que coisa de 2 ou 3 semanas antes do lockdown, que a gente não tinha ideia de que isso ia acontecer, eu dei um treinamento em São Paulo o dia inteiro em uma igreja que promoveu esse encontro comigo e deviam ter umas 200, 300 pessoas nesse treinamento. Então, tinha pessoas de vários lugares de São Paulo e Uhum. denominações diferentes. E eu dei esse treinamento, geralmente eu dou o treinamento falando do processo de conscientização dessa presença online, da quantidade de brasileiros que estão na internet. Para você ter ideia hoje, 215 milhões de brasileiros, cerca de 80% estão em mídias sociais. Nossa. Um pouco mais tem acesso à internet, talvez pelo WhatsApp, em um pouquinho maior, um número maior de pessoas. Então, não dá para ignorar esses números. E eu, geralmente, começo o treinamento trazendo essa consciência em números, em dados e estatística. E eu lembro que eu falei sobre isso. Eu falei, olha, é importante que a igreja, mesmo que ela não transmita o culto ao vivo, mas ela faça o registro dessa mensagem, mesmo que seja gravado com o celular, depois você edita, põe só um trecho da mensagem online, porque é a construção da memória da igreja. Exatamente. Não é só um transmitir
transmitir um ao vivo ou só publicar a mensagem, mas você dá a possibilidade das próximas gerações receberem desse legado. E eu lembro que eu estava falando sobre isso e uma irmã lá levantou a mão e falou para mim assim: Elisa, eu sou contra. Eu sou contra, meu pastor é contra, a gente não transmite culto ao vivo e nem colocamos na internet porque a gente acredita que isso esvazia as igrejas. E que isso vai esvaziar as igrejas, e a gente é contra e tal. E aí eu falei para ela, olha, eu acredito muito nessa construção de legado, como que nós temos levado essa mensagem para frente. Eu lembro que foi assim, aí outras pessoas começaram a debater sobre isso e a maioria entendeu a visão. Mas essa moça ficou muito no meu coração, mas não me lembro o nome dela, nem da igreja. E eu lembro que 2 semanas depois, quando a gente entrou em lockdown ali, meados de março, né, de 2020, quando e eu comecei a receber, meu WhatsApp, gente, ele é aberto pro Brasil todo, mundo todo, na verdade. Eu recebo mensagem hoje assim, da Irlanda, Guatemala, Nossa, porque o meu livro, ele tá em espanhol também. Sim, depois eu vou mostrar. Depois a gente fala só. sobre o livro. E então, eu tenho recebido muitas mensagens do mundo hispano e de outros países onde temos brasileiros cristãos. E eu lembro que nessa semana entrou em lockdown, as igrejas foram obrigadas a fechar. Não foi algo que nós queríamos. Sim. Mas eu lembro que eu passei a semana, eu fiquei 1 mês, assim, trabalhando direto. E, na época, eu era head de marketing da Hitbel, que é uma startup cristã de Belo Horizonte, e eles me deram essa bênção de poder atender essas igrejas voluntariamente. Então, eu comecei a apoiar, orientando como fazer um culto ao vivo naquele período de pandemia, como que fazer uma transmissão, mesmo que pelo celular, como ligar o cabo na mesa de som para captar um áudio melhor, sabe? Essa coisinha bem básica. Muitas pessoas nem sabem, né? Não, e nem é a minha área de expertise, né? Eu sou, assim, do planejamento, de treinamento, produção de conteúdo. Ensinar o básico. Eu fui ensinar o básico ali mesmo, pensando naquelas igrejas que queriam transmitir o culto. E aí eu lembro que, enquanto nessa correria, eu lembrei dessa irmã. E aí Deus falou para mim assim, que para um tempo como esse é que Deus tinha me preparado. Por isso que por tantos anos eu já atuava orientando as igrejas sobre a importância da comunicação digital, para que elas estivessem prontas quando chegasse um tempo como esse. E eu lembrei dessa irmã e Deus falando assim, não é um culto ao vivo que esvazia a igreja. Um vírus esvaziou uma igreja. E eu falei assim, uau, isso é muito forte, né? A gente entender que não está sobre o nosso controle, né? E hoje, quando nós ainda vivemos em pandemia, mas já com as restrições super reduzidas. E mesmo assim, se eu olho para as igrejas, eu tenho visto as igrejas cheias. Mas eu lembro que ao longo da pandemia, eu participei de tantas lives, né? Com tantos ministérios falando sobre essas dificuldades desse tempo. E uma das conversas que eu tive, a gente estava conversando que foi um tempo assim em que vimos pessoas que se afastaram mesmo da igreja, dos caminhos do Senhor, mas nós vimos também muita gente voltando. E que foi um tempo que o Senhor dizia assim, todo tempo, se preparem para a colheita do pós-pandemia, para muita gente que vai voltar e pessoas que estão vindo pela primeira vez. E hoje eu vejo muito isso pelas igrejas onde eu tenho passado, né? As consequências dessa pandemia, dessa presença online, são vidas vindo para Jesus. Aí, as igrejas que estão tendo que construir campos online por causa de pessoas que não têm uma igreja próximo na casa ou na cidade delas não tem uma igreja para ela congregar. Né? Um lugar rural que não tem esse acolhimento, mas ela consegue assistir um culto ao vivo online. Então, eu vejo que isso não é sobre nós. Né? Estar na internet é sobre o outro. É sobre levar a mensagem de Deus para o outro. E as igrejas que já tinham essa estrutura, já desenvolviam esse trabalho online, entre aspas, né? Não sofreram tanto com as que já nem tinham um trabalho online, já no não YouTube, tinha nas redes sociais. Nada mesmo, né?